Bom dia, paz do Senhor. Nessa manhã eu quero partilhar uma palavra com vocês, uma palavra que eu ouvi no domingo e me tem levado a refletir muito, e que fala profundamente em torno da religiosidade, do evangelho, da religiosidade e do verdadeiro evangelho, que é o verdadeiro evangelho de Jesus. E eu fiz um esboço, eu vou ler porque ele é um pouquinho grande, as palavras foram se formando na minha mente, e como eu ainda não tenho muita experiência em relação a essas coisas de texto, de pregação, até porque longe de mim não sou pregadora, mas é uma palavra que foi se formando no meu coração e vem me incomodando, então eu queria partilhar com vocês, que eu intitulei ela assim: menos religiosidade e mais Jesus. Eu procurei um texto, que me voltasse para a gente ter uma base, porque eu acho que tudo a gente tem que ter uma base como a igreja. E eu encontrei lá em 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E só até aí. Essa palavra ela foi me apresentada, eu ouvi ela no domingo e ela vem me tocando até então, porque eu tenho percebido que as pessoas têm se baseado muito em tradições religiosas, o que é totalmente contrário e condenado pela Bíblia que isso se faça, E por isso cada dia mais as igrejas têm virado templos de negócios. As igrejas têm virado local de negócio, onde tudo é voltado ao dinheiro, à prosperidade, delimitando a bênção ao dinheiro. As pessoas cada dia mais estão precisando se apegar a fatos e objetos para depositarem a sua fé, quando na verdade não precisamos de nada disso, e sim aprender a ser menos religiosos e a praticar mais a nossa fé, cada dia mais, porque cada dia mais os crentes vêm adoecendo dentro das igrejas, frustrados por tantas promessas que vai passando o tempo e não vê se cumprir. Por quê? Porque eles acreditam que a sua fé tem que ser voltado a promessas e não no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor, que ele prega um evangelho de amor, não um evangelho de religiosidade. Então, o que acontece? Os crentes cada dia mais vêm se matando, os crentes vêm matando os crentes por muita religiosidade e nada de fé e nada de amor. Muitos pastores levando as ovelhas a sacrifício em torno de objetos como água milagrosa, lenço santo, manto sagrado, areia de Jerusalém, essas coisas todas, porque o que acontece? As pessoas estão tão carentes do verdadeiro evangelho que elas se deixam. É muito fácil você mexer com a emoção da pessoa. Ela tá fraca, abatida, destruída pelo mundo, pela vida, pelas consequências, porque as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas geram consequência. E isso as pessoas se abatem. Aí elas chegam na igreja destruída, elas chegam na igreja muitas vezes com vícios, com costumes. E o que acontece? Os crentes, que estão lá dentro, religiosos, em vez de se voltar no evangelho, de amor, eles se voltam no evangelho de religiosidade e já começam a querer impor. E muitas vezes eles matam não só quem está lá fora, mas matam quem está lá dentro também. E com isso as pessoas vão se frustrando, vão enterrando os dons, vão enterrando os talentos, porque vão vendo as coisas acontecerem dentro da igreja e vai se entristecendo, por falsa religiosidade, porque hoje as igrejas estão lotadas, mas poucos que estão lá dentro do templo, eles são voltados realmente ao verdadeiro evangelho, e sim ao evangelho de religiosidade. Eles usam uma palavra que é pura e santa, pegam um trecho e se baseia naquilo e começa a pregar aquilo e implantam aquilo na mente das pessoas, porque as pessoas estão carentes de Deus, as pessoas estão carentes de amor e o evangelho não tem sido pregado.
O evangelho que tem sido pregado é o evangelho de moeda de troca, né? Porque se a gente for parar para analisar, quantos vão parando no meio do caminho? Quantos vão deixando seus dons e talentos? Quantos vão se perdendo no meio do caminho? Porque o evangelho ele tem sido um meio de negócio, de comércio. A gente não tem saído para fora da igreja. A gente tem sido crente dentro da igreja. A gente tem sido crente no nosso comodismo, no nosso culto, no nosso ato religioso, de todo domingo ir para a igreja, de toda quarta ir para a igreja, de pegar e sentar lá e assistir o culto. E a gente vem se incomodando com isso porque a gente se auto-intitula evangélico. Mas poucos de nós que nos intitulamos evangelho, a gente conhece o verdadeiro amor. O verdadeiro evangelho de Jesus, que não é voltado enquanto mais você dá, mais você tem, que não é voltado enquanto mais aguinha santa você beber, você vai se curar. Nada disso. Deus não quer nada disso de você. E foi isso que essa palavra me tocou no domingo. O sair para fora. Uma igreja que não é que a igreja que aceita de qualquer forma, mas uma igreja que está de portas abertas e recebe a pessoa, que acarinha, que acalenta, que leva a pessoa verdadeiramente ao encontro do Senhor, com palavra de amor, com palavra de carinho, de afago. Isso está sendo muito difícil, porque o que acontece? Você vê as pessoas deturbando a palavra do Senhor, sujando o evangelho, se rotulando pastores, se rotulando bispos e fazendo barbaridades com o nome do Senhor. E tudo em volta de quê? Da ganância, porque todos esses que cometem esses atos absurdos, tudo é em volta do dinheiro, tudo é em volta do pecado. Muitos pegam e se rotulam pastores, mas não estão libertos. Tem o vício da bebida, tem o vício da prostituição, tem, como diz, a carne é fraca, mas o Espírito Santo, ele é forte. E se você se apegar no Espírito Santo, você não vai ser fraco. Então as pessoas, elas têm se rotulado demais e têm esquecido de pregar o evangelho. Então, o que eu quero nessa manhã partilhar com você? Que não importa a dificuldade que você tem passado, não importa a quantidade de problema que você tem visto em sua direção, não importa o quão difícil tem sido a caminhada, mas se você se apegar no evangelho do Senhor, que é o evangelho de amor, e esquecer esse evangelho de religiosidade e aprender que você não precisa de garrafa, que você não precisa de areia, que você não precisa de lenço para você obter a sua bênção, porque aquilo que o Senhor profetizou sobre a sua vida, aquilo que o Senhor entregou para você, Ele vai cumprir, porque o Senhor é fiel, e você não precisa disso para você receber a sua bênção. Você não precisa de um lenço para você ser mais santo, você não precisa de uma água para ser curada. Se hoje você tem uma enfermidade, se hoje você tem passado por dificuldade, porque isso é normal, todos nós passamos por dificuldade. Tem dias que a gente está desanimado, tem dias que a gente pensa em parar. Todo mundo passa por esse processo, mas você tem que crer naquele verdadeiro evangelho, que é o evangelho de amor. Porque o evangelho de amor é aquele evangelho que nos refrigera, que nos dá força. Quando a gente quer parar, a gente lembra de quanto foi grande o amor do Senhor. A gente olha para trás e vê o quanto a gente era, o quanto a gente errou, e olha e entende que a gente não pode mais ser como a gente era antes, mas não por rótulo, mas por vontade de seguir o Senhor, o verdadeiro evangelho de amor. Então, que nessa manhã você possa entender que as provas, elas existem sim, que as provações, elas virão sim, que as dificuldades, elas também virão, que não importa a fúria das águas que passam na sua frente, que não importa a dificuldade, mas que você possa crer que o Senhor, Ele vai cuidar de você, que Ele a cada dia vai te colocar uma nova esperança, que Ele vai renovar as suas forças, que Ele vai te pegar no braço, que Ele vai ser a sua rocha firme, que Ele vai te fazer firme,
porque o Senhor é aquele que é fiel para cumprir. Mesmo que tudo pareça que vai desmoronar, acredite, Deus ele já providenciou o melhor para você, porque você hoje conseguiu levantar, você hoje conseguiu contemplar o dia que o Senhor está te dando. Então só em a gente contemplar é mais uma oportunidade que o Senhor nos tem colocado, que a gente não possa se assustar. A gente fica fraco, fica, a gente fica desanimado, fica, mas que a gente possa basear a nossa fé no verdadeiro evangelho do Senhor e parar de acreditar nesse evangelho que tem pregado, esse evangelho sujo, esse evangelho de prostituição, porque esse evangelho de religiosidade, porque quando a gente fala o evangelho de prostituição é uma palavra assim, o evangelho de prostituição é porque é quando a pessoa fala, quanto mais você dá, mais você vai ter, e não é assim. O Senhor, ele não faz um evangelho de troca, ele não precisa comprar a sua fé. O que ele quer é que você tenha fé nele. Então que nessa manhã você possa meditar e acreditar no verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesus, e que vocês possam entender que o Senhor tem sido sustentado, que o Senhor tem sim te carregado no colo, que o Senhor tem sim afagado você, e que você, que por algum motivo tem parado no meio do caminho, tem enterrado os seus dons e talentos, tem deixado ele pelo meio do caminho, que você possa nessa manhã se levantar e falar: eu vou seguir um evangelho não de religiosidade, um evangelho de amor, um evangelho pleno que vai me levar à salvação, porque as pessoas têm esquecido da grande recompensa, que não é aqui na terra. A gente precisa de carro, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa sim, mas a gente precisa cuidar da nossa fé, para que no grande dia a gente possa subir e encontrar o Senhor, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que nos tem sustentado, é aquele que nos livra e que nos dá uma oportunidade de um novo amanhecer. Então que nessa manhã você possa tão somente meditar nessa palavra, que você possa acreditar a sua fé e que você possa entender que o amor do Senhor, ele é tão grande por você. Então que você possa nessa manhã descansar nos braços do Senhor e falar: Senhor, eu vou continuar, Senhor, eu não vou retroceder, Senhor, eu não vou parar, eu quero de volta os meus dons e talentos, eu vou multiplicar tudo aquilo que o Senhor me deu, porque eu sou um milagre na sua presença.